Paysandu Esporte Clube, conhecido por Paysandu ou apenas Papão, e cujo acrônimo é PSC, é uma agremiação poliesportiva brasileira, da cidade de Belém. Fundada em 2 de fevereiro de 1914 por antigos membros do Norte Clube. É também conhecido como Papão da Curuzu, em referência ao estádio da Curuzu. Seu mascote é o lobo. É o clube com maior número de títulos da região Norte, totalizando uma Copa dos Campeões, 2 campeonatos brasileiros da Série B, uma Copa Norte, 2 Copa Verde e 47 títulos estaduais, além de ser o único da região a disputar a Taça Libertadores da América, isso em 2003. Seu principal rival é o Remo, com quem disputa o clássico de futebol com mais partidas disputadas do Brasil, mais de 700 jogos, o Repará. Também possui a maior torcida da região Norte e uma das 20 maiores do Brasil, conforme Instituto Datafolha. Estádio Curuzu. O Estádio Leônidas Sodré de Castro, popularmente conhecido por Curuzu, é um estádio de futebol brasileiro de propriedade do Paysandu Esporte Clube, localizado na cidade de Belém, no estado do Pará. Neste estádio, o clube foi campeão 2 vezes do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série B, em 1991 e 2001. Sempre que possível, a diretoria do clube opta por mandar jogos em sua praça esportiva. Apesar do estádio ser de 1914, foi no término do mês de julho de 1918 que o Paysandu Esporte Clube adquiriu a Curuzu, sendo que a inauguração oficial aconteceu no dia 27 deste mês. A compra foi anunciada em forma de notícia pelo jornal Folha do Norte em 1º de agosto de 1918. Pela sua longevidade, o estádio também é conhecido pela alcunha Vovô da cidade, consistindo em um dos estádios mais antigos do Brasil, que ainda recebem jogos oficiais de times profissionais de competições organizadas pela CBF. Em 1º de novembro de 1950, o Paysandu Esporte Clube inaugurou o sistema de iluminação da Curuzu, na administração de Jorge Faciola de Souza. Na ocasião foi disputada uma partida contra o Clube do Remo, que acabou com vitória bicolor por 3-1, gols de Teixeirinha, Hélio e Pau Preto. Após uma ampla reforma, a Curuzu foi reinaugurada no dia 2 de fevereiro de 1974 com a derrota para o Remo por 2-1. A partir dessa data, o estádio recebeu seu nome oficial, Leônidas Sodré de Castro, o grande responsável pela aquisição do campo em 1918 e pela compra da atual sede social em 1927. Leônidas foi o presidente bicolor de 2 de fevereiro de 1930 até 2 de fevereiro de 1931, além de participar de outras diretorias. Em 2009, o atacante e ídolo do Paysandu Esporte Clube, Robigol, doou um placar eletrônico ao clube, medindo 15 metros de largura por 2,5 de altura, para ser instalado na Curuzu. No ano seguinte, após um período de reformas para a ampliação da sua maior arquibancada, o estádio passou a comportar 14 mil torcedores. Conta com 40 camarotes refrigerados, 1.800 cadeiras cativas, tribunas de honra e arquibancadas numeradas conforme preceitua o Estatuto do Torcedor. O estádio apelidado de Curuzu, em Belém do Pará, fica localizado em um bairro de classe média da cidade denominado de Marco. O bairro é chamado por esse nome pelo fato de ter sido erguido em seu território o monumento alusivo à primeira légua patrimonial, doada por ordem real, ao que viria a ser a Prefeitura de Belém. Tal bairro foi planejado pelo então prefeito da cidade Antônio Lemos na virada do século XIX para o XX com os recursos propiciados pelas exportações. As avenidas e demais travessas do bairro homenagearam símbolos e personalidades ligados à Guerra do Paraguai, como por exemplo, a Travessa do Humaitá, fortaleza derrubada a custo de milhares de mortos aliados e paraguaios, bem como aos heróis de guerra Almirante Barroso e Duque de Caxias. Uma das travessas do bairro, onde fica localizado o estádio Leônidas de Castro Sodré, recebeu o nome de Curuzu em alusão à Batalha de Curuzu, que aconteceu entre 1 grau e 3 de setembro de 1866, no contexto da Guerra do Paraguai. A palavra Curuzu, que nomeava o forte paraguaio da batalha, teria surgido no contexto da colonização jesuíta entre os Guarani, no que é hoje sul do Paraguai e nordeste argentino, e teria como origem a palavra cruz. As cibalas na língua guarani sempre é composta por uma consoante seguida por uma vogal. Assim, a palavra cruz tem tudo que é proibido para os guarani. A vogal U foi imposta às consoantes C e Z, gerando outras 2 sílabas e de forma limpa a palavra Curuzu. Este não é mais do que cruz, símbolo cristão.
Como um dos lados do estádio fica na Travessa Curuzu, ficou popularmente chamado de Estádio da Curuzu, e depois apenas suprimido para Curuzu, estendendo a alcunha ao proprietário do estádio, o Paysandu, nome de uma cidade uruguaia palco de um dos conflitos da Guerra do Paraguai, que é conhecido como Papão. Assim, o Paysandu é conhecido também como Papão da Curuzu. Uma espécie de tradução do apelido Papão da Curuzu seria o vitorioso Papão da Travessa Cruz Curuzu. Leônidas Sodré de Castro, grande alviazul, cujo nome muito justamente foi dado ao campo. Leônidas teve também grande influência na compra da atual sede. Presidiu o Paysandu de 2 de fevereiro de 1930 a 2 de fevereiro de 1931 e participou de outras diretorias. Sem dúvida, Leônidas Sodré de Castro foi um dos artífices do Paysandu. O estádio do Paysandu Esporte Clube passou por uma reforma geral com ampliação prevista para 20 mil espectadores, com 40 camarotes refrigerados, 1.800 cadeiras cativas, tribunas de honra e arquibancadas numeradas conforme preceitua o Estatuto do Torcedor. Em 2010, fora modernizado o banco de reservas do estádio Leônidas Sodré de Castro. Foram instaladas poltronas modernas para fornecer maior conforto aos atletas e árbitros que ali estiverem atuando. O toldo superior também foi trocado. Antes era de metal e foi substituído por um de acrílico. Em 2014 foi construído um hotel atrás da arquibancada principal do estádio para fazer a concentração antes das partidas. O estádio ainda conta com um novo telão giratório que é utilizado para mostrar as escalações dos times quando não ocorre partidas. O placar vira para o lado da Avenida Almirante Barroso, mostrando algumas publicidades. Em maio de 2016, foi marcada pela inauguração do Hotel Antônio Diogo Couceiro, que será o local de hospedagem da delegação bicolor nos Jogos em Belém. O Hotel Concentração do Paysandu é um dos grandes marcos do clube bicolor criada pela gestão do presidente Alberto Maia, e contou com a colaboração dos engenheiros Tony Couceiro, filho do homenageado, e Leonardo Maia, e do arquiteto Carlos Tadeu. A partir desta data, o futebol profissional do Paysandu terá sua casa própria, literalmente, para realizar as concentrações antes dos jogos que serão disputados em Belém, Pará. Em reunião de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de abril de 1927, a diretoria do Paysandu foi autorizada a adquirir o prédio de número 66, na época, da Avenida Nazaré, onde vinha funcionando a sede social da agremiação. O prédio, que foi demolido e hoje cede lugar à atual sede, foi comprado pela quantia de 50 contos de réis. A sede fica localizada na Avenida Nazaré, número 404, CEP 66.035-170, no bairro de Nazaré, em Belém do Pará, onde funciona a presidência, diretoria do clube, secretaria e departamento administrativo financeiro. Em 29 de abril de 2016, com projeto de estruturação e vendas, foi construído a Loja Lobo, situado dentro da sede social do próprio clube. A Loja Lobo contará com um amplo espaço para os seus frequentadores e de toda a linha esportiva da marca própria do Paysandu, além da linha casual da marca tanto masculino quanto feminino e artigos de decoração da marca do clube. A Loja Lobo também está ampliando sua loja, planejando em diversos setores de shoppings em Belém, Pará. O maior público do estádio Curuzu foi em 14 de maio de 1991, com 16.029 pessoas, na partida Paysandu 1-0 americano no Campeonato Brasileiro Série B. Benedito Pinho Leme, mais conhecido como Bené, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. É o maior artilheiro da história do Paysandu, com 249 gols. Também é o quarto maior artilheiro do Clássico Repará, no qual marcou 26 vezes, abaixo dos 28 de 40 e Cacetão, dos 30 de Itaguari e dos 47 do recordista Hélio, a quem superou como maior goleador do clube alviceleste. A Curuzu é palco das maiores conquistas do Paysandu, mas não foi somente palco de atrações esportivas. Lá fora realizado o show de uma das primeiras bandas de heavy metal do Brasil, a banda Stress, que realizou seu primeiro grande show no estádio da Curuzu. Na noite de 14 de novembro de 1982, cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o quarteto formado por Roosevelt Cavalcante, ou Bala, nos vocais e baixo, Leonardo Renda nos teclados, André Chamon na bateria e Pedro Valente na guitarra. A produção do evento foi toda feita pelos próprios integrantes da banda e por amigos, desde a montagem do palco até a iluminação e som. Porém, mesmo com o palco improvisado de madeira e os equipamentos eletrônicos emprestados, a intenção desta banda não era modesta. Eles queriam parar a cidade.
Uma das maiores façanhas no mundo do futebol, em todos os tempos, aconteceu no estádio Leônidas Castro. O gol mais rápido do mundo foi realizado por um atleta do Paysandu. Após apenas 2 segundos do primeiro tempo, o atleta camisa 9 do time do Paysandu, Vital Filho, marcou um gol histórico. Já avô, Vital se orgulha em avançar na vida escolar. Recentemente conseguiu concluir o ensino médio e festejou: "Estou aumentando meus conhecimentos." Se inscreva no canal, deixe seu comentário.